Oi, eu sou o Cypher e nos últimos dias a primeira temporada de uma série muito querida finalmente chegou ao fim. Essa série que marcou a internet como um todo e foi uma das coisas mais esperadas da história das animações por inteiro. E provavelmente sendo um dos, se não o maior sucesso de um projeto original de animação indie de internet até hoje. Claramente eu tô falando da lindeza que é Hazbin Hotel. Essa série criada por Viviane Madrano e que teve o piloto lançado lá em 2019. 2019. Está certo? 5 anos. Ai, meu Deus. Tá. Eu acho que eu tô melhor. Hazbin Hotel estreou pela primeira vez em 2019 com um piloto de meia hora que apresentava a ideia geral do mundo e a história da série. No inferno, os pecadores podem viver uma vida razoavelmente normal. Depois de mortos, eles vão para uma cidade chamada Cidade Pentagrama e vivem como viviam antes de morrer. Agora com uma nova forma e poderes relacionados à maneira como eles morreram, como viveram, seus pecados e afins. Apesar de toda chacina, briga e todo tipo de coisa horrível que você possa imaginar acontecer lá, o pior de verdade só acontece uma vez por ano, um evento conhecido como o Extermínio, onde uma leva de anjos exorcistas descem para o inferno e matam o máximo de pecadores que conseguem em um único dia. E é aí que entra a nossa protagonista. Charlie Morningstar, a filha do próprio Lucifer, decidiu que não aguentava mais ver isso. E finalmente cria um hotel para reabilitação e redenção de pecadores, esperando pela primeira vez em toda a história da criação, mais de 10 mil anos, redimir um pecador. Como eu já disse, essa série fez muito sucesso e virou referência por ter feito tanto barulho que conseguiu até o apoio de uma empresa de animação profissional e uma temporada completa de 8 episódios, na Amazon Prime, que inclusive já foi renovada para uma segunda temporada. Mas é óbvio que isso não aconteceu do nada. Só uma premissa legal e 30 minutos de uma animação, por mais que ela seja bem feita, não são o bastante para vender uma série por inteiro. Eles precisam de um mundo convincente e personagens carismáticos o bastante ou intrigantes para isso, coisa que Hazbin Hotel não se segura para criar, sendo o carro-chefe do piloto e do seriado. Por mais que os criadores de Hazbin Hotel revelem muito da história em posts do Twitter e contextos fora do episódio de Hazbin, como a hierarquia de poder do inferno e a informação de que pecadores escolhem um outro nome quando eles vão pro inferno, eles não deixam a desejar na caracterização dos personagens e do mundo como um todo durante os episódios. Para criar um inferno de Hazbin Hotel é usado como base a frase "O inferno são os outros", criando uma interpretação bem diferente e interessante do próprio inferno, que consiste em basicamente a ideia de que o inferno seria muito parecido com o nosso mundo dos vivos. O comércio, vivência, rotinas, lugares, tudo é praticamente igual. Salvo, é claro, chacina, drogas, depravação e horas que ficam constantemente te observando que são muito mais frequentes lá do que no mundo dos vivos. E o melhor de tudo é que isso tem sim uma razão. Já no primeiro episódio é explicado que o Anjo Caído e Lilith governam o submundo tentando fazer com que os seus moradores consigam viver uma pós-vida boa. Mas uma das coisas que impedem que eles consigam conquistar isso é o fato de que o céu ativamente só manda os piores dos piores pro submundo. Esse governo pacífico entre os dois terminou no momento em que Lilith desapareceu, 7 anos antes do começo da série, logo depois da separação dela com Lucifer. Esse que já tava mal por só conseguir ver o pior que a humanidade tem pra oferecer, entrou em um estado de depressão e só governa o absolutamente necessário, o que fez com que a filha dos dois, a Charlie, nossa protagonista, tivesse a ideia de fazer toda essa série acontecer. Mas nem mesmo ela, toda poderosa, conseguiria fazer isso sozinha. Então com ela finalmente vem um elenco de pessoas prontas para ajudar ela a conquistar esse objetivo. Alguns com um pouco mais de independência do que outros, mas ainda assim, todos lá para trabalhar com a Charlie e talvez fazer isso dar certo. Os pecadores que vêm ajudar ela são Veg, a namorada de pavio curto da Charlie que trabalha como principal guarda-costas e apoio dela, Angel Dust, um ator famoso de filmes adultos e primeiro hóspede delas, que deixa bem claro que ele entrou no hotel mais para ter um lugar para comer e dormir de graça do que para realmente se redimir. Serpentias, um inventor maluco fracassado e o primeiro hóspede de verdade do hotel, entrando lá por conta própria, e que tenta realmente melhorar enquanto fica lá. E por fim, a gente tem Nifty e Husk, a arrumadeira e o barman do hotel, respectivamente. A Nifty é bem esquisitinha e psicótica, com uma animação que chega a ser bem desconfortável, mas você se acostuma. Já o Husk aparentemente é o completo oposto, agindo sempre da maneira mais depressiva possível e deixando bem claro que entrar no hotel não foi bem uma escolha dele. Mas esse detalhe é um assunto que ficou batendo na minha cabeça. Por mais que ele tenha passado a gostar do lugar com o tempo, ambos, Nifty e Husk, foram arrastados pra lá por outra pessoa. O último associado da Charlie que eu ainda não comentei. E como eles venderam as suas almas para esse pecador que é bem mais forte do que eles devem obedecer tudo o que ele disser, ou aguentar as consequências. Esse que é praticamente o rosto de Hazbin Hotel, e você já deve saber o que é. E provavelmente é um dos principais antagonistas que o hotel vai ter no futuro. Alistair, pleasure to be meeting you, sweetheart. Quite a pleasure. O demônio do rádio. Caso você ainda não tenha percebido, eu tô com esse rádio aqui porque eu gosto muito dele. Obviamente, ele é meu personagem favorito dessa série, bem como de muita gente.
e ele é discutivelmente o personagem mais carismático e icônico de todo o universo Hazbin, por ser o personagem que mais marcou presença em todo o piloto e em boa parte dos episódios da série que ele aparece. O sorriso constante, a atitude de quem sabe mais do que diz e o desconforto que ele cria por simplesmente ser um mistério para todo mundo no hotel, junto com a dúvida de qual seria a verdadeira razão para ele estar ajudando a Charlie, seja para ver ela falhar ou por alguma outra razão que a gente desconhece, ou só para querer ajudar mesmo, são algumas das coisas que fazem dele um personagem enigmático que chama muita atenção e cria centenas de teorias e especulações. E um dos principais fatores que causam essas teorias e conspirações é a questão dos poderes dele. De onde eles vieram, qual a extensão deles, como ele conseguiu tanto poder tão rápido como a série diz. Bom, e se eu te disser que isso não é uma coisa difícil de se entender? Você já imaginou como seria o mundo se uma das coisas mais poderosas de todas ficasse em um pedaço de papel? Uma espécie de ritual que faz com que qualquer um que se envolva com ele seja obrigado a servir alguma coisa ou alguém por sabe-se lá quanto tempo. Ele pode tirar tudo de alguém e dar a vida de luxo e ostentação. E pode até derrubar as maiores nações do mundo em uma questão de segundos. Tudo que você precisa fazer é assinar ou fazer que alguma outra pessoa certa assine esse papel. E o mundo inteiro pode virar de ponta cabeça para agir de acordo com a sua vontade. Imaginar que uma coisa dessas pudesse existir é bem esquisito, não é? Mas eu acho que você já deve ter percebido que isso existe na vida real. E é mais fácil de conseguir do que a maioria das pessoas imagina. Se você ainda não me entendeu, essa coisa mágica e onipotente que eu tô falando é um contrato. Com um simples contrato, você pode obrigar até as empresas multibilionárias mais poderosas do mundo a mudar totalmente e fazer o que você quiser, ou fechar as portas para sempre. Tudo que você precisa é que o que você quer esteja escrito ali, e que a pessoa certa assine o contrato. Obviamente uma coisa tão poderosa assim não iria durar muito tempo carregando esse potencial todo, sem receber algum tipo de limitação. Esse poder todo na mão de qualquer um que decida que quer alguma coisa faria um apocalipse acontecer em uma questão de horas. E por isso, conforme o tempo passou e o seu poder foi revelado, foram criadas algumas bordas e limites para o que um contrato pode realmente fazer. Todos que estiverem envolvidos diretamente no contrato devem ter a capacidade física e mental de entender o que vai acontecer uma vez que o contrato for assinado. O contrato precisa respeitar conceitos legais e sociais, e a assinatura de todos os envolvidos precisa ser autêntica e verdadeira, de preferência com alguém observando para ter certeza que a pessoa é a pessoa mesmo. Tudo isso para evitar que esse poder todo possa ser usado ao seu máximo, o que impede a grande maioria dos contratos que quebrariam o mundo a existir. Nem sempre isso funciona, mas é um jeito bem efetivo de evitar o pior. Agora, o que aconteceria se todos esses limites e regras simplesmente sumissem? E a única coisa realmente necessária para fechar um trato fosse que as duas partes concordassem em algum nível. As pessoas aceitariam esse risco ainda assim? Qual seria o nível dos contratos? E como ficariam os contratos se eles fossem feitos desse jeito? Para responder isso, você não precisa olhar muito além do nosso querido Alistair. Sem os limites de precisar ficar dentro de normas aceitáveis pela sociedade e sem a chance do trato ser cancelado ou revogado se ele for considerado abusivo ou prejudicial para algum dos lados, tudo que seria preciso para conseguir qualquer coisa de alguém com um trato sem se arriscar seria um pouco de lábia e perspicácia, ou se você preferir o termo mais comum, malandragem. Apesar de todas as armas e poderes que você possa ter, e mesmo sem nenhuma limitação do mundo dos vivos, para um contrato ser válido, ainda é preciso que todos que estejam envolvidos aceitem voluntariamente o contrato. Então é bem importante que a pessoa não perceba na hora que vai perder, ou então não entenda exatamente as implicações do que ela vai assinar. Sendo assim, o principal para um pacto abusivo passar despercebido é confusão e confiança. O processo para fazer isso começa desde bem antes do contrato sequer ser mencionado, já que a pessoa precisa se acostumar com você e ficar bem confortável para baixar a guarda. Isso é uma coisa que pode ser feita de vários jeitos diferentes, mas o mais comum é dar uma boa primeira impressão. Enrolar o máximo possível para falar sobre o trato, conversar com a outra pessoa, perguntar sobre ela e concordar com absolutamente tudo que ela disser. Pessoas gostam de falar sobre elas mesmas, e mesmo as que não gostam, ficam bem constrangidas para querer pensar em alguma coisa e estender as interações por mais tempo. Independentemente do que a pessoa achar, ela vai parar de prestar atenção e pensar criticamente, ficando desatenta para seja lá com o que ela vai concordar no momento que ela assinar o contrato. Depois disso, o próximo passo é fazer com que a pessoa assine um acordo o quanto antes, aproveitando enquanto ela está desnorteada e manipulável, para que mesmo assim não tenha o risco de ela acabar percebendo algum problema no contrato. Então dá pra começar o ataque com uma frase do tipo: tô adorando a conversa, mas a gente tá quase sem tempo, vamos pra parte chata. Ou então, vamos pros negócios. E dominar a interação, revisando o acordo pra outra pessoa e passando rápido por tudo, dando um ênfase só nas partes que beneficiam a outra pessoa. E falar como esse caso é um caso especial ou difícil de acontecer, até podendo comentar sobre como você inveja a outra pessoa por conseguir o que ela tá conseguindo. Essas são algumas abordagens um pouco mais arriscadas, mas que costumam funcionar bem.
Essa inundação toda de informações faz com que a pessoa fique perdida no diálogo e, pra não ser julgada, porque seres humanos têm muita ansiedade, finja que ela tá acompanhando tudo e haja como se ela entendesse cada palavra do que você disse. Então no momento que você falar pra aceitar é só assinar aqui, a chance dela assinar no embalo fica bem mais provável. Mas isso normalmente é uma coisa que funciona com pessoas sem experiência em acordos ou malandragem. O tipo de pessoa com quem o Alastor com certeza não lida frequentemente. Então é claro que a estratégia que ele vai usar é um pouco mais profissional e mais requintada, com a gente vendo parte dela no piloto e parte dela no seriado. A estratégia de escolha do demônio do rádio, como a gente pode ver, é bem mais direta e dispensa a parte de assustar a pessoa, preferindo confundir ela com o tempo do que no momento da conversa. Parecido com a estratégia para iniciantes, quando ele chega ele já se apresenta e começa a falar muito, inundando a Charlie e todos os outros com informação, falando sobre a vida dele, falando sobre o hotel, perguntando sobre o Angel, que é o único hóspede que elas têm até o momento, ao mesmo tempo que quando ele é questionado sobre alguma coisa, ele nunca fica na defensiva, ficando bem confiante e sabendo o que ele vai responder. Mas é claro que ele responde isso da maneira mais suspeita possível, criando uma imagem de que ele, que já tem fama de ter uns pactos bem problemáticos, obviamente faria de tudo para fechar um trato com a Charlie em troca da alma dela. O que, por incrível que pareça, é uma sacada genial. Uma vez que no momento que ele consegue oferecer um pacto para ela na primeira oportunidade que ele encontra, pacto esse que bem claramente levaria a alma da princesa do inferno, ele não fica surpreso no momento que a Charlie recusa, e ele nem insiste nem se estressa quando isso acontece. Quase como se ele já esperasse que isso fosse acontecer. Na mesma hora ele escuta a contraproposta dela e aceita sem pensar duas vezes. E inclusive já começa a trabalhar para cumprir a parte dele no combinado no momento que ela termina de falar. Fazendo isso ele consegue plantar uma sementinha de confiança na cabeça deles, dando a entender que ele realmente quer ajudar o hotel sem tentar roubar a alma de ninguém. Com esse tipo de abordagem, ele ficou meses ao lado de todo o grupo do hotel e nunca tentou fazer outro pacto de grande porte com ninguém ali. Com isso ele continua cumprindo a parte dele do combinado e faz o resto dos trabalhos dele por debaixo dos panos, até animando eles quando as coisas começam a sair dos trilhos. Esse tempo todo protegendo o hotel e fazendo o possível para que a Charlie consiga os objetivos dela, respeitando tudo o que pedem e falam para ele, ainda que de maneira sarcástica, acaba diminuindo de pouco em pouco o medo e a insegurança que as pessoas têm sobre ele. Até que eles abaixassem a guarda bastante e ficassem mais dispostos a aceitar as coisas mais perigosas e absurdas que o Alastor poderia sugerir. Mas claro que mesmo nesse cenário, pedir a alma de alguém do hotel em um pacto não seria nada vantajoso para ele. E no melhor dos casos, ele sairia de lá com uma alma a mais e um alvo gigantesco nas costas. Uma vez que tendo as pessoas mais poderosas da dimensão sob seu comando, faria com que alguém tentasse usurpar esse poder. E por isso, ele usa uma estratégia extra para garantir que ele vai sair dessa história no lucro. Essa estratégia que, por incrível que pareça, também foi começada lá no piloto. Depois de pedir uma coisa tão importante para Charlie como a alma dela, e ajudar tanto no hotel por tantos meses a fio sem praticamente pedir nada, ele finalmente se sente confortável para chegar na Charlie e pedir um simples favor. E isso só no momento onde ela tá mais frágil e mais insegura sobre tudo na vida dela, oferecendo uma informação muito importante que pode definir se o hotel fica em pé ou não, em troca de um pequeno favor que ele pode decidir no momento que ele achar mais conveniente. Fazendo isso, a outra pessoa, nesse caso a Charlie, se sente obrigada a aceitar, para não recusar duas vezes a oferta de ajuda de um amigo e não arriscar ofender ele dizendo que não confio bastante nele para querer fazer um simples favor. Mas isso é com os humanos. No caso da Charlie, um momento de desespero abre uma brecha para um momento de irracionalidade que faz com que ela não pense antes de fazer a merda. Mesmo não estando em um mundo onde todos têm veneno, podem voar, controlar mentes e sabe-se lá o que mais Rasbin Hotel pode nos oferecer, é sempre bom ficar esperto quando você vai fazer um combinado ou um trato com alguém. Ninguém tá seguro de cair em um calote. Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar bem algumas das coisas principais para se ficar de olho e mais comuns nessas horas. O Alastor é um exemplo incrivelmente bom de como tudo isso funciona. E pelo amor de Deus, esse vídeo não tem o intuito de te ensinar a sair dando calote por aí. É só pra ensinar como é o pensamento por trás de um, e talvez te ajudar a evitar que você caia em um em algum dia. Mas e aí, você já assistiu Rasbin Hotel? O que você achou? Curtiu entender melhor sobre como funciona o modus operandi do Alastor? Quer saber mais sobre esse tipo de assunto? Comenta aí. Ideias e feedbacks são sempre a melhor parte desses vídeos. Mas enquanto isso, não se esquece de dar like, se inscrever e ativar o sininho, é sério, e dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Eu espero que eu possa te ver de novo logo. Tchau!